Salve, salve, salve todos, salve a Mãe Natureza, salve quem nos acompanha, salve os três poderes, salve a grande dona da vida, que é nossa Mãe Natureza, salve os três poderes, salve o grande engenheiro, arquiteto de toda essa deformação, nosso grande irmão, o Sol, esta luz superior que clareia o mundo inteiro e que vem iluminando e clareando do justo ao pecador aqui no chão, por ser ele exatamente o dono dessa deformação, o grande engenheiro arquiteto que acompanha em virtude de nossa virtude encontrar-se nele e fomos nós os causadores que demos consequência quando éramos puros e imperfeitos e que perdemos nossas virtudes e que demos formação inicial a esse grande astro rei da natureza, vindo assim a sua formação dessa energia justa de pureza e perfeição, que é a energia da nossa virtude, e hoje, por termos transgredido a lei natural deste mundo superior, aqui nos tornamos exatamente animais, verdadeiros pecadores, porque pecamos ao transgredir a lei natural e nos perdemos nas dores deste mundo, desconhecido de si mesmo, sem saber o porquê que aqui estávamos, perdidos. E assim, essa luz superior do nosso Pai verdadeiro, que é a luz racional, a luz da razão, do amor, fonte da vida, que veio nos clarear, nos ensinar o caminho de volta à eternidade, que é o nosso mundo natural, nosso mundo de origem. Por isso quero dar continuidade hoje nesse vídeo para concluir o que eu iniciei no vídeo passado sobre a formação e a origem do nosso grande irmão, onde encontra-se toda a nossa essência divina, a luz do nosso Pai Superior, que nos fez a sua imagem e semelhança, que é a energia racional, a nossa virtude que perdemos e que nos tornamos animais por termos nos extinguido em cima desse chão, fruto de uma deformação devido à transformação da planície racional, que deu causa e consequência a este mundo encantado, onde todos vivíamos perdidos, desconhecidos de si mesmo, e que agora, na graça da luz maior, da divina providência que providenciou a escrituração racional, quando aqui se manifestou na personificação do racional superior, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, trazendo consigo toda a luz divina do nosso Pai superior, a luz racional, e manifestou, transcodificando esta luz divina no maior conhecimento de toda a nossa existência aqui no chão, que é a cultura racional, esta luz verdadeira, e por essa razão o Sol que ilumina o aparelho racional é a luz da divina providência, a luz racional, que é a energia racional, a energia que comanda a nova fase do terceiro milênio, que veio com a evolução da fase devido às sucessivas transformações e deformações que ocorreu durante 21 eternidade, que agora está esclarecida nas páginas brilhantes do ditado desse grande ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, que escolheu o Brasil, o berço racional do amor, para nos iluminar e nos libertar desta deformação, nos esclarecendo, nos dando a informação, quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. Então, a fonte da cultura racional é o racional superior, a personalidade verdadeira de Manuel Jacinto Coelho, que é este habitante que se deslocou deste meta-universo, o mundo racional, e aqui chegou na Terra no dia 30 de dezembro de 1903 e aguardou durante 32 anos para 33 para confirmar essa nova fase, esse novo alvorecer da humanidade, que é a fase racional, ao iniciar a elaboração da transcodificação e materialização da divina luz racional em forma da escrituração de cultura racional através do seu ditado, que encontra-se nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto. E assim,
dando prosseguimento ao vídeo que eu iniciei anteriormente sobre a origem do Sol, como é mostrado na cultura nacional, está definido, revelado todos os mistérios, enigmas e fenômenos, justificando por que dependemos dessas 7 partes, Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais, que deu consequência à formação do nosso corpo orgânico, que organizou toda essa, assim, esse ser através do fluido elétrico magnético dentro dessa deformação, sobre o comando do fluido racional. Fluido e energia é uma questão de semântica, são 2 nomes diferentes, aparentemente, para designar a mesma coisa, a mesma força geradora e criadora, que é a força da vida, a força racional, que é o poder dos poderes, que deu causa e consequência ao ser racional. E assim, um racional superior, que é uma energia superior a todas as energias do universo, por ser um raciocínio superior a todo raciocínio, fonte da luz divina, que manifestou-se e materializou-se na personalidade verdadeira deste grande brasileiro, Manuel Jacinto Coelho, autor único, sem segundo nem terceiro, do maior conhecimento já existido, já chegado à Terra, desde a nossa criação nesse chão. Então, cultura racional é o maior conhecimento de toda a existência humana, que nos esclarece, nos prova e comprova com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, de uma forma clara, simples. E hoje, eu dando continuidade às minhas considerações, feitas nesse estudo transcendental e cósmico, que é a cultura racional, transcendental porque ela transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, sem atacar nem ofender, mas fazendo a união de todos esses versos que o pensamento e a imaginação criou para a nossa preparação, nossa lapidação e evolução, e termos a compreensão da nossa razão de ser, da razão do universo e da vida, e assim a cultura nacional vem dando essa definição e nos reconduzindo de volta à nossa origem, que é o mundo racional, este meta-universo, através da naturalidade de uma simples leitura, que é a fonte da energia racional, que tem como objetivo o despertar de nossa essência, de nossa centelha divina, que é o raciocínio, o elo de ligação com este meta-universo, que é o mundo racional. E para que esta parte se desenvolva do nosso cérebro, que localiza no istmo do mesencéfalo do cérebro humano, localizado precisamente na célula pineal, ou epífise, ep, prefixo grego, de natureza, significa natureza superior, fis, natureza, e ep, superior. Então, uma célula de natureza superior, que tem a função de fazer a ligação de todos animais de origem racional, a sua fonte vital, a sua fonte de vida, a sua origem, que é o mundo racional, que é a raiz mestra fecundadora da formação, da criação e geração deste mundo e deste universo. E na cultura racional, de uma forma simples e clara, através do ditado desse grande homem verdadeiro, deste verdadeiro homem, este ser iluminado, que vestiu essa roupa de animal sem ser animal, por ser ele um habitante deste mundo superior, que aqui chegou no dia 30 de dezembro de 1903, para nos presentear com esse tesouro dos tesouros, que é a imunização racional, que adquirimos através das informações que ele transcodificou na luz verdadeira do nosso natural, que é a luz racional, a luz do mundo racional, que é a cultura racional. Então, ao ler, a máquina da imaginação, através de nossa visão, vai transcodificar e transformar a energia que está materializada em forma de palavra, nos dando a informação para termos o conhecimento e sabermos como nos desenvolver e nos ligarmos a este mundo natural, a este meta-universo que é o mundo racional, através do despertar do raciocínio. Raciocínio que é o Deus vivo dentro de cada um de nós, por ser
a centelha divina. E o ser humano, com o raciocínio desenvolvido, torna-se um senhor de si mesmo, passando a conhecer seu passado, seu presente e seu futuro. E, de uma forma simples, natural, na sua própria casa, onde estiver, lendo e relendo os livros, ditado por este habitante do mundo superior, que é o racional superior, este raciocínio superior a todos os raciocínios do universo, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, este carioca que na Terra chegou 30 de dezembro de 1903, a 1h30, dando início a essa nova fase, esse novo alvorecer na Terra, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional. E assim, vamos diretamente ao objetivo desse vídeo, que é dando continuidade ao vídeo anterior sobre a formação do Sol, e já que é um dos mistérios, segredos que todos buscam conhecer, esta luz superior que vem a todos clarear com esta luz verdadeira do nosso Pai superior, que são as nossas virtudes que neles estão e que perdemos, e que agora temos a possibilidade de recuperarmos esta força, esse fluido, essa energia. Como eu falei, são dois nomes a designar a mesma coisa, força e vida. Força e vida. O racional superior, que é uma energia superior a todas as energias do universo, nos esclarece que o corpo fluídico racional, que deformado, se retira exatamente de dentro desse fogo, que foi fruto de uma deformação, e esta luz, por ter acumulado em excesso, entrou em curto, e toda a nossa força está no Sol. Por isso que ele tem a missão de dar a identidade verdadeira do animal de origem superior, que é o animal racional. E porque nele está exatamente o nosso fluido primordial, a nossa energia primordial, que fez parte da composição do nosso corpo de massa cósmica, que perdemos ao nos distanciarmos da unidade, entrando por uma parte não pronta que estava em progresso. Mas isso aí vai para mais avante desse vídeo, dando a conclusão. Então, através desse livro, Perguntas e Respostas, esse foi um dos primeiros livros do histórico. Poucas pessoas, eu quero que fiquem registrados na história, para as novas gerações, que a cultura racional baseia-se em 3 cursos: curso primário, curso secundário e o curso superior, que está dividido esses 3 cursos na obra básica fundamental dos 21 livros, cada livro representando a revelação de cada degrau do rebaixamento vibratório da planície racional ao deslocar-se do mundo superior, do mundo de origem, que é o mundo racional. E assim, os primeiros 7º livro, que compõe a obra básica fundamental de cultura racional, é o curso primário da cultura racional, aonde o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o aparelho único, sem segundo nem terceiro, desta luz maior do universo, que é a luz divina, a luz racional, que materializou-se na máquina do seu raciocínio, ditou e nos prova e comprova com base e com lógica, nesse curso primário, toda a formação, constituição e geração desse mundo material, desse mundo elétrico e magnético, de composição e materialização em forma desses 3 reinos, animal, vegetal e mineral, e toda a sua composição ordinária, formação, explicando de forma clara, simples, provando e comprovando como tudo se formou e se originou. E o 2º 7º da obra fundamental básica, que é o Universo de Desencanto, o essencial para um encontro com a imunização racional em si mesmo, que é o despertar do nosso raciocínio, a fonte de toda a luz de sabedoria, que está registrado todo o nosso primeiro passo ao entrar na planície racional até o dia de hoje. Por isso que quem tem um raciocínio desenvolvido conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Então, os 2º 7º livros que compõem essa obra fundamental básica de cultura racional, Universo e Desencanto, revela e explica de forma simples e clara a origem da formação
de toda a mecânica celeste, seus corpos visíveis e invisíveis, de forma simples, de uma maneira que até uma criança tem capacidade psicológica de compreender a origem do Sol, da Lua, das estrelas, de todos os astros, todos os seres celestiais e a sua função em formação dos seres aqui materializados, que somos nós, esse centro astrológico, como ele nos notifica, e que com o tempo devemos encontrarmos em nós mesmos todo este conhecimento, toda essa informação, através da luz verdadeira, que é a imunização racional, que é fruto da energia racional, essa energia que está condensada e materializada na máquina do raciocínio, que é a consciência divina do ser humano, fonte de ligação com o reino de Deus, que é o mundo racional, que está dentro de cada um de nós, materializado na célula pineal. O terceiro sétimo livro, que compõe a obra básica fundamental de cultura racional, é o curso superior, que a mecânica racional, que é o estudo que revela todo o comportamento, toda a formação e todo o comportamento de todo esse sistema da saída do mundo racional, da epigênese, que é a criação superior, para a hipogênese, dessa criação inferior. Hipo quer dizer inferior, gênese, criação, epi, superior, gênese, criação. Então, a criação superior, aonde uns tantos entraram para a parte não pronta, dando início a um universo sem início, porque já existimos antes de existirmos aqui. Então, esse anti-universo, que antes de existir esse universo, o universo era um mundo só, denominado dentro da cultura racional como mundo racional. Esse meta-universo, como nos esclarece o racional superior, de mundo racional e planície racional, para uma boa compreensão. Então, nesse terceiro sétimo de cultura racional, ele dá todo esse estudo da formação desse sistema universal, desse anti-universo, nos mostrando que partiu desse meta-universo, que é o mundo racional, e nos revela como restabelecermos o equilíbrio e readquirir a harmonia do ritmo evolucional da pureza e da perfeição, pela volta ao estado natural dos corpos que se deformaram do seu verdadeiro estado de origem natural, de vida eterna, e que tornou-se seres transitórios e passageiros, aonde o Sol tem uma missão no seu movimento. Por isso que vídeo passado, o movimento do Sol e da Lua, que encontra-se no universo de desencanto, e que muitas pessoas até chegam a fazer algumas confusões sobre essa lição, sobre os movimentos do Sol e da Lua, que encontra-se na página 36, do Amarelão, onde Manuel Jacinto Coelho mostra exatamente quem é a sua personalidade, o racional superior. Assim sendo, assim, não é coincidência, mas é interessante que nesse livro, a trajetória do Sol e suas linhas. Então, fazendo o Sol, a sua trajetória tem duas linhas, a linha da terra e a linha da água. Faz ele 6 meses a linha da água e 6 meses a linha da terra. E por isso, quando num lugar é calor, no outro é frio. 6 meses ele trabalha num lugar, é o calor, e no outro é frio. 6 meses, porque ele trabalha na linha da água e na linha da terra. Quer dizer, a linha da água, que é a linha da goma, da planície e da resina. Mas vamos mais à frente, que vamos continuar dando aqui para o racional superior. Então, calor, 6 meses, esse trabalho, ele trabalha baixo numa parte e alto noutra, depois de alto num lado e baixo no outro, e assim frio numa área, numa parte do planeta chamado Terra, e a outra parte calor. E por que isto? Devido à grande intensidade de magnético que ele tem. Quando está muito carregado de um lado, baixa esse lado e aí começa então a fazer o calor. Começa a descarregar este lado, carregando o outro lado, e depois de carregado fica baixo e quente. O lado alto é frio. Por isso ele gira
de lado em torno da Terra e da água, formando-se aí as cargas magnéticas que recebe e transmite, carrega e descarrega, como todos os corpos aí da Terra, que também são elétricos e magnéticos. A Terra é um conjunto elétrico e magnético e é por isso que ele faz este giro nestas condições. Então pergunta o vivente: e como foi formado o vento? Foi formado pelos gases devido à quentura da luz desde o princípio desta deformação. É interessante só que o vento é o fluido. Então, tudo isso está esclarecido no primeiro volume básico da obra fundamental, onde ele mostra os fluidos, tem 3 lições dos fluidos, né? A composição, que eu já falei em vídeos anteriores sobre essa, dei as minhas considerações, mostrando a continuidade da cultura superior, que é a cultura racional, a cultura natural, dessa cultura inferior, artificial, que o pensamento e a imaginação elaborou para buscarmos compreender a razão de tudo e de todos, e de si mesmo. Então, pergunta como foi formado o vento? Foi formado pelos gases, devido à quentura da luz desde o princípio desta deformação, que cada vez aumentava mais os gases, aumentando também o vento. Não sabem que onde há gases, há vento. Desde quando as virtudes começaram a se reunir, formando um foco de luz, e com o tempo a esquentar, começou daí a formação do vento. Por isso existe frio e calor. Quando está calor de um lado, é porque o sol está carregado daquele lado e descarregando o outro. Onde está carregado não pode produzir frio, porque está carregado de magnetismo, de fluidos. E onde está carregado, esfria. E conforme vai descarregando, vai aumentando o frio. Da mesma forma que carregando, vai esquentando. Está aí o alimento do Sol e a trajetória dele nesse movimento que é a sua alimentação. Porque faz o frio e porque faz o calor, girando ele de lado em torno da Terra, e a Terra tendo diversas partes baixas, diversas partes altas, sendo mais a parte baixa quente e a parte alta fria. Estão aqui dados bem claros para grandes certificações, provando e comprovando com minúcia tudo que é dito pelo racional superior. E assim, deixa eu ver aqui. 53. Os movimentos do Sol e da Lua. E assim gira o Sol ou gira a Terra. Gira o Sol fazendo seu percurso em torno da Terra, meio de lado, e por o globo ser oval e ter partes altas e baixas, quando o Sol está na parte baixa, a alta fica no escuro. E quando está na parte alta, a baixa escurece. Então diz noite e dia, dia e noite, devido a esse movimento do Sol. Como ele faz essa trajetória? De lado, e por isso a parte mais alta é a parte mais fria e a mais baixa é a mais quente. No mundo, entretanto, existem confusões de suspeita, uns dizendo que é a Terra que gira, mas não dando provas sólidas do porquê ele gira. Outros dizendo que é o Sol, em suposições que nunca puderam ser esclarecidas definitivamente e nem podia ser, pois nunca conheceram como foi feita esta formação, para poderem dar uma satisfação a todos que estudam e ficam a imaginar como parece que seja. A Terra é sólida, mas uma certa profundidade existe nela, a resina da planície, em partes que o calor ainda não penetrou, em virtude da grande profundidade. Essa profundidade que é exatamente a Terra, uma composição da planície racional, um campo de energia vibratório. Por isso que ele aqui diz que tem uma parte que ainda não penetrou, o calor do Sol não penetrou e ela continua intacta, a resina e a planície, que derivou-se de uma composição, diria assim, atômica. Você vê os vulcões, você for buscar estudar a geofísica,
você vai compreender essa explicação racional do racional superior, que é um habitante do mundo superior, que tem exatamente o referencial este mundo superior e nos esclarece através do meta-universo a formação e a origem de tudo. Porque ele tem esse trabalho, Sol, por existir no globo uma parte alta e a parte baixa, e ser ele o dominante, o gerador, o criador dos seus seres, e que faz essa trajetória. Ele é o dominante, é atraído pelos seus seres, pelos seus feitos, pelo que ele criou. E por ser atraído pelos seus seres é que tudo aí embaixo ele não para, porque tudo é máquina, todos são seres e tem vida. Todas essas vidas têm a sua máquina e essa máquina trabalha noite e dia. E assim, a máquina ela tem essa função para poder fazer a transformação da energia. Você vê, a máquina biológica tem o relógio que regula, que é a nossa cabeça, com 7 ponteiros. A visão, que é exatamente o ponteiro da imagem que resiste através da imaginação, hemisfério esquerdo, as imagens em ação, e a imaginação tem a função de transformar essa imagem que é vista pela visão, esse ponteiro, desse relógio que regula o ser orgânico na sua inteligência, para ter uma compreensão, uma definição. Tem o ponteiro do paladar, que recebemos a alimentação, que é a manutenção para a transformação orgânica em energia através da digestão e tudo, para a manutenção e a força da máquina biológica, que somos nós, um aparelho transmissor e dessa energia eletromagnética encarnada, e por isso que o sangue é encarnado e tem uma razão de ser. Então, a origem do Sol, isso é o oitavo de perguntas e respostas, do oitavo do histórico, que eu queria exatamente estar falando, que eu entrei na obra básica, que é o essencial para a imunização racional. Aí tem mais 21, que é a réplica, que é a prova que é do ditado do racional superior, esse habitante que veio do mundo racional, esse ser iluminado, que materializou-se na pessoa de Manuel Jacinto Coelho e ditou toda essa escrituração, que está esclarecida toda a nossa origem verdadeira, a origem da humanidade, a origem do universo, do mundo, e nos provando e comprovando através desse ditado. Por isso tem 21 fascículos da réplica, que é a prova de tudo que ele disse, e quem não entendeu e compreendeu, não pegou o sentido psicológico das entrelinhas da obra básica desses 3 cursos. Então, tem a réplica, que é a prova, e mais 21, que é a tréplica, a comprovação. Seria o mestrado e o doutorado do estudante de cultura racional, que passa a estudar com seriedade esse conhecimento transcendental e cósmico, que veio nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como vemos e para onde vamos. E além desses 21, da obra básica, dividida em 3 cursos, primário, secundário e superior, e a prova, que é 21 da réplica, que é a comprovação 21 da tréplica, existe mais 943 livros, que é o grande histórico completivo, supletivo da cultura racional, que é o complemento provando que a cultura racional é uma obra inédita, sui generis, sem necessidade de complemento, porque ela já é completa, ela define toda a situação, por isso que ela esclarece todos os mistérios, enigmas e fenômenos, e somente um raciocínio superior a todo o raciocínio poderia nos provar e comprovar com base e com lógica toda a realidade deste universo, deste mundo, e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, e como tudo isso se formou e se originou. E o seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior é a sua personalidade, por ele ser a personificação desse habitante que veio com essa missão diretamente do mundo racional, trazendo consigo toda a luz da origem, do saber, do amor, da compreensão, para nos dar essa revelação e nos mostrar o caminho da imunização racional dentro de nós, que é o se conhecer e saber o porquê que assim somos. Então aqui ele nos esclarece no oitavo de perguntas e respostas do histórico a origem do Sol. Qual a origem do Sol? Nessa planície que tratamos de mundo racional, existia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. E uns tantos racionais entraram por esta parte por a vontade de ser livre,
começaram a progredir por conta própria e esta parte começou a se deslocar da planície. Com um certo tempo, conforme iam se deformando, a planície baixando cada vez mais e eles perdendo suas virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir e depois de todas reunidas geraram com o tempo a formação de uma luz fosca, prateada, e quanto mais progrediam, mais essa parte iam descendo, mais se deformavam, mais perdiam as suas virtudes e mais esse foco ia aumentando. Com o tempo, esse foco começou a esquentar e está aí a origem do Sol. Então, aqui é bem simplório, você vê como é claro, como ele mostra, as virtudes são exatamente a vida, o fluido é essa força da vida que gerou esse outro corpo de vida, que é o grande engenheiro, arquiteto, rei da deformação. Então, assim, a vida do universo e neste planeta que existe, graças a esta energia cósmica, que esse grande ser do universo, essa luz do nosso mundo superior, que é a luz racional, que nele se acumulou ao se reunir daquelas virtudes perdidas desses habitantes que transgrediram a lei desse mundo superior, adentrando por uma parte não pronta para o seu progresso, e aí, por não estar pronta, ao invés dela evoluir, sofreu um processo de evolução, ao invés de subir, desceu, esses habitantes se desligando desse campo natural, dessa unidade, foi constituindo uma formação de uma dualidade no rebaixamento vibratório desta força fluídica, desta força energética vibratória. Então, todos nós, animais e plantas, aqui neste reino, assim como no reino mineral, que é a composição da materialização dessa planície racional, por isso o reino mineral é toda a formação de origem da água, a água que foi derivada dessa planície que confirma através da transformação, aí foi o início da lei universal, da transformação, que devido à transgressão da lei da harmonia dessa unidade, que esses tantos habitantes, ao adentrar por uma parte não pronta, interceptaram o processo evolutivo, ou seja, esse progresso para uma compreensão na nossa imaginação e análise de pensamento, esse mundo planície racional, porque era plano, era um campo de energia, e ele tinha um progresso de pureza e perfeição. Como é esse progresso de pureza e perfeição, que está além da nossa compreensão? Para melhor entendimento, psicologicamente compreendermos, a energia é uma força geradora e criadora, e essa energia tem um movimento, esse movimento nesse campo, nesse meta-universo de pureza e perfeição, num grau de limpeza, esse movimento é no sentido unidirecional, um só movimento, que nesse giro de movimento, ele vai apurando cada vez mais o grau de pureza e perfeição e limpeza desse universo, desse meta-universo. Então, numa pequena parte que estava, diria assim, no progresso de evolução, havia uma pequena parte que não estava exatamente preparado para o nosso progresso, porque nós vibrarmos num grau vibratório de pureza e perfeição muito acima dessa planície, que embora sendo pura, limpa e perfeita, mas não estava no mesmo, diria assim, grau vibratório desses habitantes. Por isso eles foram advertidos, chamada atenção pelo superior racional, que é o racional superior, que se personificou na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, para nos dizer esta realidade, nos provar esta verdade, dita por ele nos livros Universo dos Encantos, esclarecendo para nosso entendimento aqui nas páginas brilhantes dos seus livros, do seu ditado. Então, no exato momento que adentramos por conta própria, fazendo uso do livre-arbítrio, interceptamos esse movimento. Esse movimento ele se processava numa frequência de muito acima de 300 mil quilômetros por micro de segundo, alcançando cada vez mais um estágio de pureza e perfeição e limpeza.
Então, no exato momento que interceptamos, porque quando adentramos e fomos chamados a atenção e tivemos a orientação do superior racional que não poderíamos progredir esta parte, chegarmos a progredir como? Chegar no núcleo, na parte central dessa parte, porque aí interceptaríamos o progresso. Então, não poderíamos permanecer e progredir nessa parte. Poderíamos passear na periferia, e por esse motivo, essa força periférica, quando entramos, que era uma força centrípeta desses habitantes, que eram corpos de energia, para uma compreensão desses corpos de energia, como é que era uma forma oval, tal qual uma célula de composição, de uma pureza e perfeição desse mundo, desse plano inicial. Mundo quer dizer pureza. Então era uma célula desse corpo, desse supremo raciocínio do universo, que hoje chamamos de Deus, que é o superior racional, que está acima do racional superior, por ter sido personificado no corpo de Manuel Jacinto Coelho, dando a personalidade do racional superior para nos esclarecer essa realidade. Então, esta força, diria assim, dentro da ciência que nós conhecemos, a energética, é a força cinética, ou a força de permuta que dava esses habitantes, que era tal, uma célula, por isso que o núcleo desse habitante é como fosse um célula, por isso que o racional superior ele explica que os corpos de energia eram uma forma oval, prateada, de energia de massa cósmica. A consciência desse habitante, que era o raciocínio, que é o habitante do mundo racional, a vida desse habitante, que está manifestada e materializada na célula pineal, porque a causa de ser justifica os de ser. Essa é um ensinamento hermético que revela, assim como é em cima é embaixo, assim como éramos em cima um corpo de energia, uma célula do superior racional, aqui no chão somos uma célula materializada, deformada. Aqui no chão, a célula da razão se materializou na célula pineal, que a célula era dividida em três estágios: o núcleo, o citoplasma e a membrana. O núcleo é a consciência da célula, o citoplasma é a força, a energia de permuta que dá à célula todas as funções de realização do seu trabalho, porque a energia é a força de trabalho, atua como uma força de geração e criação para gerar um trabalho, e essa virtude que foi perdida por esses habitantes, como se refere ao racional superior. Estou fazendo as minhas considerações do estudo transmitido por esse grande homem verdadeiro, este ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, cujo, de uma forma bem simples, esclarece tudo isso nas páginas brilhantes de seus livros. Então, aí é que está, todos nós, animais, plantas, como os reinos, somos constituídos exatamente dessa energia pura, que se transformou do seu estado natural de vibração, e assim se deformou-se nessas duas energias, denominada elétrica e magnética, que compõe esta natureza eletromagnética, esse conjunto, diria assim, desse mundo de expansão, de experiência, que chamamos de mundo espiritual. Por isso que essas três bases, tudo baseia-se no três, o três que é a síntese da criação do mundo espiritual, ou seja, do mundo de experiência, de expansão, justificando quando adentramos por essa parte que não estava preparado, interceptamos a evolução exatamente daquela parte de alcançar o estágio de pureza maior, e por isso que ao invés de progredir, houve um regresso, ao invés de evoluir, houve uma evolução, ao invés de ser um progresso racional, tornou-se um progresso irracional, por termos transgredido a lei natural daquele mundo. Por isso que o Sol é a luz que veio clarear todos, porque nele está nossas energias, nossas virtudes. Ele vem iluminando do justo ao pecador. Desde lá, ele acompanhou a nossa descida, que era justa, pura, limpa e perfeita, e aqui estamos pagando por essa transgressão, esse erro que poderia chamar primariamente de pecado. O pecado original foi abusarmos do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade que o superior racional nos deu de arbitrarmos a nossa liberdade por sermos puro e perfeito. Por isso que a liberdade é uma razão superior. E assim, fomos exatamente animados, devido a essa deformação, essas duas forças eletromagnéticas, que passou a nos animar aqui
na matéria, que foi o nível mais baixo de rebaixamento vibratório dessa energia. Então, dentro da escala energética, quem estuda energia vai saber, a metafísica está aí para mostrar, como também a física quântica. Esta realidade dita de uma forma simples, clara, pelo racional superior, através de seu aparelho único, o senhor Manuel Jacinto Coelho. E assim, a escala mais inferior da energia, no seu rebaixamento vibratório, na redução da sua velocidade, fez com que chegássemos a nos condensarmos, a nos materializarmos em forma de um corpo orgânico organizado por 7 partes, que foi exatamente uma subdivisão do nosso corpo original, e que por essa razão, em cada parte dessa, temos uma substância fluídica ou energética patenteando a formação da criação dessas 7 partes que compõem o nosso corpo original, derivado da extinção dos habitantes desses seres que saíram da unidade e entraram nesse campo dual, e daí gerou esta multiplicidade de seres, porque a energia é a força geradora e criadora de vidas. E assim, essa energia é transformada em seres, assim como a Terra é uma energia que assim, deformada, que se materializou-se devido ao rebaixamento vibratório desse campo que nós adentramos, que é a planície racional, essa planície que com o tempo, durante 21 eternidades, sofreu o processo de transformações e deformações, e que chegou a esse nível de condensação e materialização, que hoje chamamos de Terra. Porque antes de ser Terra, era uma energia pura, limpa e perfeita desse campo originário, desse campo denominado pelo racional superior de planície racional. Este campo de energia cósmica, denominada planície racional, e que a parte, que era uma pequena parte desse mundo superior, que é o mundo racional, como ele mostra ali nessa lição dos movimentos do Sol. Né? Então, esta parte desse grande meta-universo, mundo racional, não estava preparada para o nosso progresso, e porque estava no processo de evolução, no seu movimento de pureza e perfeição e apuração, e esses tantos habitantes que somos nós, antes de sermos o que somos, animais, éramos racionais, puros e perfeitos mundo racional, que fomos perdendo a virtude e chegamos à extinção. Então, dentro desse progresso, uns tantos habitantes do supermundo cósmico racional, esse mundo que é a raiz mestra, a fecundadora de todo esse universo, então, adentraram por essa parte, por conta própria, fazendo uso da vontade, por a vontade de ser livre, e assim, nessa adentrada, gerou que a força que nos conduziu a entrar foi uma força centrípeta. Ao chegar no centro, no núcleo dessa parte, geramos em contato, tipo um choque, um curto, gerou uma outra segunda força, que foi a força centrífuga. E por essa razão, esse movimento foi interceptado, e nessa força centrífuga, devido ao contato com essa força superior acima do grau dele de centrípeta, gerou esse curto, e ao invés de subir, desceu. Didaticamente falando, como diz o racional superior, então essa parte começou a descer, a se deslocar, a perder o seu senso vibratório de harmonia, entrando no processo desarmônico diante aquela unidade, e daí foi formando a dualidade. Por isso que dela saiu uma goma. Essa goma já foi fruto exatamente dessas duas forças em contato, gerando essa centrifugação. Você pega uma máquina de lavar, vê a centrifugação, ela vai entrando no processo de transformação. Então, a lei da transformação e da gravidade iniciou-se nessa primeira eternidade que o racional superior nos esclarece. A gravidade foi exatamente abusarmos da liberdade que foi nos dada pelo esse ser superior, que demos início a essa deformação, iniciando a transformação, outra lei universal, no uso indevido da vontade, que é livre e que chamamos de livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio, que é a liberdade que tínhamos de arbitrarmos. O que é o árbitro? O árbitro é o juiz. O juiz, ele aplica as leis. Então, esse mundo de pureza, esse mundo da unidade, de perfeição e limpeza, tem as suas leis para manter a harmonia da perfeição na apuração da limpeza.
né, harmônica desse mundo. Então, quando interceptamos e fomos de encontro, fomos contra a orientação do superior racional e resultou nessa deformação material do animal de origem racional. Então, o livre-arbítrio é uma razão superior que todos nós possuímos e trazemos desde a origem, e aí foi o pecado original. O pecado original quer dizer o erro na origem da vida, que é a fonte da vida, o mundo racional. Essa, a compreensão, todos vão passar a entender, estudando de si, na cultura racional, e com o raciocínio desenvolvido, vão ter a prova e a comprovação através da energia racional, que vai clareando a nossa consciência e nos provando e comprovando a esta realidade ditada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. E assim esses corpos, apenas perderam a sua liberdade, porque começaram a se deformar, pois o que chamamos de corpo é apenas uma pequena parte ou um quântico de força energética que fazia parte daquele mundo superior, essa energia pura e perfeita, que foi se materializando, foi se transformando, foi se deformando, foi tomando formações diferentes. Por isso que o racional superior, o seu Manuel, com muita maestria, dentro do seu ditado, ele vai usando termos para que possamos entender nas entrelinhas a semântica usada por ele. Deformação vai tomando uma outra formação diferente da formação natural que era de seres eternos e puros, né? Então, por isso que chamamos corpos de energia puro, apenas para que haja essa compreensão, que na verdade era uma parte deste mundo, uma força quântica, que tinha, por isso que a célula, quando o racional superior ele faz, mostra que é mais ou menos o corpo de energia é oval. Então você vê a célula, como eu falei no início, tem um núcleo que é o raciocínio, a consciência, a compreensão, o citoplasma que é a força, a virtude, e a membrana que dava a cada corpo desse a sua individualidade. Foi essa individualidade que o racional superior, de uma forma didática, diz que aqueles que se extinguiram em cima do início da goma e da resina deram causa e formação ao homem e à mulher. Quer dizer, eles quebraram essa estrutura corpórea, o que os nossos irmãos aqui no mundo eletromagnético, que é chamado de espírito, que são invisíveis, não chegaram a quebrar essa estrutura, essa membrana, que era a individualidade. Já os racionais, além de perder todas as suas virtudes, foram até a extinção ao quebrar a sua estrutura corpórea, extinguindo o seu corpo, ao quebrar essa membrana, ficando somente a essência do ser, que materializou-se em uma célula, justificando antes de ser que é a célula pineal ou raciocínio. Isso dentro da lei análoga, de analogia, essa lei universal de Hermes Trismegisto, que é as três mecânicas dos três mundos, num só mundo de matéria de composição. Nós deixamos isso para lá e vamos em frente, dentro das nossas considerações, dentro desse paralelismo de entendermos esta divina cultura transmitida por este ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, que nos prova e comprova esse rebaixamento vibratório que ocorreu e que foi exatamente a causa que deu consequência à formação deste mundo material. Por quê? Porque a energia que fomos exatamente tendo, vai explicando nas 21 eternidades, esse rebaixamento vibratório, e que só foi possível a sua formação por uma inteligência dessa engenhosa força inteligente que estava no processo de evolução dessa pequena parte da planície racional, que era a energia racional, e que deu formação, aí foi da primeira eternidade para a segunda, formação do magnético, que é universal, essa força magnética, que é o nosso irmão, que hoje não quer mais ser chamado de magnético, e sim ser chamado de racional, porque ele se rendeu à luz da divina providência, que providenciou a volta de tudo ao seu estado natural, através desse instrumento de inteligência divina superior, que vestiu um corpo de animal, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, para nos dar o mapa, a planta e a bússola da volta à origem, que é o mundo
racional. Então essa inteligência, diga assim, que trabalhou através que foi sofrendo esse rebaixamento, por isso que a causa do sofrimento é o fruto desse erro cometido gravemente, que formou essa lei da gravidade, que foi rebaixando, esse rebaixamento foi exatamente reduzindo a velocidade dessa energia inteligente e engenhosa que deu formação dessas substâncias químicas no seu núcleo, no núcleo dessa planície racional, de uma forma atômica, transformando exatamente a energia da planície racional em duas partes, quando deslocou-se do mundo racional, já se deslocando da unidade, formou a segunda parte, a segunda unidade, e daí ele deu consequência a essas duas partes, derivando desse choque, dessa fusão dessa energia inteligente da planície racional, que estava no processo de evolução, de apuração da sua perfeição e da sua limpeza, num grau mais alto, que entrou em choque com o grau desses habitantes e que formou de uma forma primitiva uma goma cósmica. Por isso que o Ração diz, ele formou uma goma. Diz assim, de início formou a goma. Olha aí, treminha, de início quer dizer o próton, que foi esse choque da energia. O que quer dizer? A etimologia é uma ciência que mostra a origem da palavra. Então, próton significa primeiro, primitivo. Primeiro, aí diz, de início é a parte primeira, quando deslocou-se da unidade, então formou primeiro a goma. Essa goma foi o início da transformação dessa planície, e isso, os habitantes já começando a perder suas virtudes, essas virtudes foi se acumulando, de início numa luz fosca prateada, de início fosca, bem prateada. Por que fosca e prateada? Seria a pergunta. Porque a composição do corpo desses habitantes era de uma massa cósmica, então a massa era fosca, prateada, pura. Então ela foi perdendo essa massa de composição, assim, prateada, e constituindo a formação de uma luz fosca prateada que hoje chamamos de Sol. E aí, quer dizer, formou aí o primeiro átomo do universo, o próton, por isso que é a goma, e dessa goma saiu uma força segunda, porque quando deslocou-se da unidade, formou a dualidade. Então formou a goma, e da goma saiu uma resina. Essa resina foi o elétron, exatamente. Então, aí, por isso que tem o pensador dizer assim, que houve uma grande explosão no universo. Foi o deslocamento da formação da primeira partícula atômica, derivando-se dessa planície cósmica de energia racional, plano inicial, que formou a goma. Dela saiu o elétron, que é a resina. Essa resina, que foi também perdendo seus fluidos, a sua energia, o nome não modifica o ser, e gerando a formação, dizer assim, perdendo essa virtude, enfraquecendo também já essa propriedade, e aí ela foi formando, através dessa transformação da energia racional da planície, desse irmão, da planície racional, que deu origem e formação ao nosso irmão maior, que é o dono da matéria dessa deformação, o magnético. Então, o magnético ele foi formado da primeira eternidade para o segundo degrau. E aí foi que essa composição do próton com o elétron, ou seja, da goma com a resina, que formou a transformação da energia racional para a energia magnética no estado mais cósmico, ainda em estado de pureza, que deu constituição, a formação do primeiro átomo do universo, esse átomo inteligente, que é o hidrogênio. O hidrogênio, na tabela cósmica, é um fluido, foi uma transformação química, cósmica, atomicamente, formando com a inteligência da goma, que era a energia racional, essa propriedade do próton que formou o elétron. Então, a etimologia quer dizer
água, goma, gênio, inteligência. Então, a inteligência dessa força energética, desse átomo, primeiro, por isso que na tabela periódica o hidrogênio é o número 1, tem essa numeração da tabela periódica. Então, a inteligência dele que formou essa goma que gerou, com o passar do tempo das transformações, a água, com o calor recebido dessa fonte de vida que ia se formando, se deformando, acumulando a energia dos habitantes, que era as virtudes dos habitantes, que ia perdendo cada vez que se distanciava desse campo uno, dessa unidade, que é o mundo racional. A planície foi exatamente, por ter sido interceptado seu movimento de evolução, ela foi evoluindo, rebaixando a sua velocidade e dando uma formação de substância química, assim, uma fusão dentro do seu núcleo, com assim, a interceptação da força desses habitantes, e daí gerando assim, o reinado através da goma dos minerais, e dando composição a uma outra força terceira inteligente, que é o hélio. O hélio, que é a fonte rica do Sol. No núcleo do Sol, o pensador das suas pesquisas vê que existe uma grande fusão, de explosão no núcleo do Sol entre o hidrogênio e o hélio, desconhecendo que o hélio foi uma derivação deformativa, transformativa dessa inteligência, desse gênio magnético que era o hidrogênio. Por isso que o hidrogênio é uma das substâncias mais abundante do universo, está em toda a localidade do universo, em todas as galáxias, no nosso corpo, da natureza. Então, o H2O é derivado exatamente a materialização, aí chega a outro nível. Então, a inteligência desse hidrogênio da goma que gerou a água, originada dessa planície cósmica racional, que formou o reinado dos minerais na sua materialização e composição. E assim o Sol, que é o corpo de vida central, por ele ter reunido todas as fontes fluídicas, ou seja, toda a energia, não só da planície racional, como também dos habitantes do mundo racional, que interceptaram esse movimento evolutivo da planície e que foram perdendo no seu rebaixamento vibratório e acumulando nesse foco de luz, de início formado de uma forma fosca e prateada, por ser de uma composição dessa energia altamente pura, limpa, perfeita, cósmica, de massa cósmica. E assim, ele se tornou o Sol, este grande corpo celestial, dessa luz que clareia o mundo inteiro, né? Tanto ele vem do justo ao pecador, e continua alimentando. Por isso que o racional mostra que ele é o rei, engenheiro, arquiteto da deformação, de todas essas formações que foi tomando a planície racional. E assim, tudo por ser ele a fonte desta vida que formou este reinado, tanto vegetal, animal e mineral. Então o Sol é esse corpo de vida central, sendo a fonte da vida formada pelas nossas energias primordiais, de pureza e perfeição, e que sofreu esta fusão nuclear da energia da planície cósmica racional, que esses habitantes começaram a progredir, e que deu formação a essa dualidade que é a goma e a resina. Por isso que com o calor, a goma, ele começou a derreter a goma, que deu formação à água. A resina, ele começou a carbonizar, fazendo uma torrefação, e essa torrefação, dentro da carbonização, quando ele entrou em curto, deu formação à origem da Terra. Por isso que tem essa teoria de dizer que somos poeira cósmica, porque as virtudes que está contida no grande engenheiro arquiteto dessa deformação, o rei da deformação, que é o Sol, o grande engenheiro. Mas tudo isso teve auxílio de 7 habitantes do astral superior, que são os planetas que planejaram toda essa deformação e que foi entregue a ele, esse engenheiro, para dar continuação a essa transformação deformativa e degenerativa desses habitantes que foram os pivôs e causadores dessa deformação. Então, com a energia dos habitantes racional e essas 3 forças, que são exatamente os 3 poderes, esses 3 elementos, o Sol, que é feito das virtudes, o fogo,
a água e a terra. Então, esses três elementos que exatamente são base fundamental aqui no chão da deformação e da formação. Tudo originado da energia acumulativa dos habitantes que foram perdendo e da planície, que deu formação a esses três poderes, a essas três forças que iniciou para dar constituição, a formação não só desse mundo de experiência, de expansão, que é o mundo eletromagnético, que foi planejado por esses 7 arquitetos, essas 7 partes também derivado das virtudes, não só dos habitantes, como também da planície racional, da goma e da resina, e que constituiu esse conjunto de 7 partes que nós denominamos de natureza. Natureza. Por isso nós somos a natureza somos nós, quer queira, quer não queira. Então, tudo isso devido à formação desse foco de luz fosco, prateado, formado dessa energia celestial, dessa energia cósmica, que é a energia fecundadora e formadora de todos os seres de vida, que foi formado pelas virtudes desses seres racionais que iam perdendo a sua força de acordo conforme se distanciavam desse campo natural, dessa unidade, e que foi formando essa dualidade. Por isso que dessa dualidade formou o que as duas energias eletromagnéticas, gerou a água e a terra, gerou o homem e a mulher, porque a dualidade veio da unidade, formou a trialidade, e da trialidade formou a multiplicidade de todos os seres aqui nesse mundo, nesse reino animal, que é a deformação, é a categoria de bicho racional, dividida em 2 classes dentro dessa arca esférica, que é a Terra, que navega nesse grande oceano de fluidos ou de energia, que é o universo, e que muitos desconheciam toda essa mecânica celestial. Então, toda essa formação gerada por esse foco de luz fosco, que foi formado por as energias ou as virtudes desses seres que aí iam perdendo conforme iam se distanciando do seu campo de origem, do seu campo original, perdendo a sua individualidade, e nessa perda da individualidade foi exatamente se tornando dual até transformar-se nessa multiplicidade de seres. E assim, tudo isso ocasionando e gerando essa formação desse corpo celestial, que no seu núcleo houve uma grande fusão dessas 3 energias, a energia dos habitantes, a energia da goma e da resina, e que nós chamamos hoje de Sol, que é esse grande arquiteto, esse grande, diria assim, engenheiro arquiteto, rei dessa deformação. Porque se não houver a luz do Sol, não existe vida. Porque ele é a fonte da vida. Esta força inicial que veio desde o mundo racional, por esse corpo de energia, que é uma fonte de energia cósmica, onde encontra-se nele todas as nossas virtudes, por isso que ele nos dá a identidade de sermos racional, que a nossa virtude de ser, a nossa virtude da origem está nele, acumulada nele. Então, astrologicamente, quem estuda astrologia sabe que o responsável pela identidade do ser humano é o Sol. Por isso que, diria assim, o Natal é o ciclo solar, né? O novo ciclo solar, o movimento do Sol, mas isso é para outro vídeo. Então, as virtudes que formou esse grande ser, ou seja, essa vida de pureza dos seres racionais e da planície racional, que se transformou, deformando junto desses habitantes e assim rebaixando a sua frequência e a sua velocidade vibratória de pureza e perfeição, e se deformando e de pura passando para ser impura. E com o tempo esse corpo entrou em curto, quando se formou a dualidade. Então essa força da virtude, que veio da unidade, gerada da goma e da resina, da planície, e também da essência desses habitantes do seu corpo de massa cósmica. Então elas se fundiram, essas 3 forças, numa só força, que é exatamente nesse grande arquiteto que é o Sol. E tudo isso, essa força que formou essa terceira força de uma forma, de uma substância química, que o racional superior ele usa como fluidos, os fluidos. Por isso que no livro
logo no início, o racional superior nos esclarece, logo no início, uma das grandes lições, que é os fluidos, ele diz assim, os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido da água, que foi derivado da goma, o fluido da terra, que é derivado da resina, o fluido dos vegetais, que já é fruto da consequência exatamente da composição que foi plantada, e aí vamos entrar o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da lua e o fluido das estrelas. São fluidos das sementes desses 7 seres que dão causa e origem ao corpo humano. Fluido das sementes da terra, água, vegetais e animais, e dos outros seres arquidoféricos que dão vida à humanidade. Esses fluidos arquidoféricos, você vê dentro das substâncias químicas, dentro da tabela periódica, toda essa compulsão que está lá na tabela periódica, nós temos no nosso organismo e temos no universo. O lítio, quer dizer, o hélio na fusão do Sol, a inteligência do hélio foi que fez exatamente, com a sua inteligência, no rebaixamento vibratório da planície racional, dela descer em forma de espiral. Por isso que tudo no universo é em forma de espiral. A força da descida dessa centrifugação feita desse campo vibratório energético denominado planície racional sobre a inteligência do hélio, que é esse fluido arquidoférico que deu a formatação da sua decomposição, de sua deformação em forma de espiral. Aí veio o outro fluido, que é o lítio, esse que foi formado lá para a terceira, para a quarta eternidade, como esclareceu racional superior, esse que deu a composição da materialização, da composição cosmológica, de formação, de materializar a energia eletromagnética no corpo orgânico para revestir a essência da vida em forma da célula racional. Por isso que o lítio ele pedrifica. Então, dentro da carbonização, quando o Sol começou a esquentar, a carbonizar, a fazer a torrefação sobre a resina, começou a materialização sobre a inteligência desse fluido arquidoférico, que é o lítio. A etimologia significa pedrificação, materialização. Então veio o berílio, o racional superior usa, na réplica, na prova, que foi colocado, uma forma no chão, que era da resina, a forma é o berílio, esse fluido que foi formado na terceira para a quarta eternidade, da descida dessa planície, que formou o berço aonde foi plantado a semente, que ao se extinguir em cima do início da goma e da resina, que deu formação à água e à terra, e que deu, com o calor do sol, gerou os vírus, microvírus, germe, para compor um novo ser, revestir a essência da vida de origem superior. Então o sol deu a personalidade do animal racional. Então o primeiro animal que ressurgiu do chão na terra foi o animal racional. Depois que veio o animal irracional, quando o sol entrou totalmente em curto e que não pôde mais produzir os vírus, germes, microvírus racionais. Então passou a produzir os vírus irracionais pela deformação, ou seja, pelo rebaixamento total da energia eletromagnética, que não tinha mais condições de compor o vírus racional oriundo do Sol, do seu núcleo interior. Tá entendendo? Aí o racional aqui ele segue nessa lição dos fluidos. Eis a razão de dizer que o fluido da vida, pois a vida sem o fluido não existiria. E é por causa do fluido que existe a vida. O fluido é um ser animador, é um ser animado constituído pela ação que dá origem às coisas. Você vê a simplicidade da metodologia grandiosa ditada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho e dizer tudo isso que eu estou mostrando, considerando na minha compreensão do artifício, fazendo paralelo das entrelinhas desse ensinamento superior. Você vê, se ele fosse usar esse método científico, um sertanejo camponês não ia entender, mas nessa metodologia ditada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, racional superior,
qualquer criança entende essa composição da transformação deformativa para a formação e originar todo o corpo humano, o corpo do irracional, devido a essa constituição dessas 7 partes, onde em cada parte dessa, Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais, Vegetais, nós temos um quântico, uma substância nela, porque o fluido e energia são 2 nomes, diria assim, para designar a mesma coisa, a mesma força geradora, criadora de vida aqui dentro desse campo deformado eletromagnético. Por isso que o racional superior, ele se refere ao corpo fluídico racional deformado que está materializado na epífise, que é a glândula pineal, que é a essência da vida do habitante que se extinguiu em cima do início da água e da terra, que era a goma e a resina que deu formação ao homem e à mulher. Então, o fluido é um ser animador, é um ser animado constituído pela ação que dá a origem das coisas. Vocês veem o vento? Não. Sentem-no? Não é poderosíssimo? Então o vento, como ele mostra naquela primeira lição que eu li do ditado dele, que ele mostra que o vento é feito pelos fluidos no início do Sol, o Sol que exatamente é o movimento, o alimento da composição que ele foi feito exatamente para formar através das linhas, as linhas gerais, que ele vai mostrando ali do Sol, né? É interessante essa parte do movimento do Sol, a trajetória do Sol. Quer dizer, então, fazendo o Sol a sua trajetória, tem 2 linhas. A linha da Terra, que é a linha da resina, a força da resina, a composição que ele acumulou das virtudes da resina. E a linha da água, que é da goma. Então, aí ele segue o racional. Faz ele 6 meses a linha da água e 6 meses a linha da terra. Interessante que dentro dessa cronologia dos 6, aí entra o 6 que simboliza, diria assim, dentro da temática da matéria, o equilíbrio, quando exatamente essas 7 partes unificou no ser de matéria, equilibrando através da união da energia elétrica e magnética com a energia racional, por isso que chama o espírito, com a matéria, a materialização. Olha aí, entra 6 meses a linha da água e 6 meses a linha da terra. A resina e a terra, na união dessas 2 forças, fluidicamente, energeticamente, formou um corpo para o equilíbrio. O equilíbrio está no raciocínio, que está exatamente baseado, a parte basilar do raciocínio está na imaginação e no pensamento, essas 3 máquinas, que é derivada exatamente dessas 3 forças, dessas 3 energias, a goma, a resina e o Sol, que deu a composição do ser orgânico, que foi organizado para essas 7 partes, para conduzir a vida, porque a vida é eterna, não se acaba. Então, tudo isso dentro de uma mecânica celestial, de uma forma cosmológica, dentro de uma inteligência divina, que é a energia da planície racional. Interessante essa explicação, você vê a grandeza cósmica da cultura racional, mostrando exatamente esses 6 meses, o Sol, que é o engenheiro, ele faz a linha da terra, a linha da resina, que é da materialização, em 6 meses a linha da água, que é da encarnação, o sangue encarnado. Então vocês representam a união dessas 2 unidades, que formou a terceira, a personificação dela. Então aí é o triângulo. O triângulo forma o ápice, a unidade, formando a dualidade, a descida. E para voltar, é através exatamente da evolução, a gente desenvolveu o raciocínio, e a pessoa só pode se imunizar na matéria. Então, os habitantes do astral superior e do astral inferior têm que nascer aqui na Terra, na matéria, para vestir um corpo matéria, para poder reconectar-se com a origem do mundo racional, porque eles saíram por livre e espontânea vontade. Então tem que seguir a sequência. Então, os habitantes do astral superior, os corpos de energia, que existe mais corpos de energia no espaço, que ainda não deram causa ao animal racional, e vão ter que nascer, esses vão formar a nova geração do 3º milênio. Então, esses, a fase racional está com 121 anos. Então, a confirmação da fase racional está com 90 anos. Esses 90 anos é o tempo que a humanidade recebeu para poder se conhecer, se desenvolver exatamente aqui
e voltar ao mundo racional. Então nós somos animal racional, recuperado, então virão os racionais legítimos, que são esses corpos de energia que ainda vão nascer aqui futuramente, porque a cultura racional falta o quê? Falta 10 anos para a confirmação mesmo e o reconhecimento universal em todo o universo da cultura racional. Então, todo conhecimento é reconhecido através do centenário. Por que que muita gente deve pensar, por que o Cláudio tanto fala sobre o seu Manuel Jacinto Coelho? Porque falar de manual de cultura racional tem que falar da sua fonte. A fonte da cultura racional é o racional superior. E o racional superior é a materialização dele aqui na Terra, é o seu Manuel Jacinto Coelho. Então, o seu Manuel Jacinto Coelho tem que ser agora esclarecido quem é ele, a personalidade dele, porque Manuel Jacinto Coelho, acima de Manuel Jacinto Coelho está o racional superior, que é a sua personalidade. E acima do racional superior está o superior racional, que é esse habitante que veio dar início a essa fase do terceiro milênio, que é a fase racional, para que pudéssemos voltar ao nosso estado natural, ao nosso mundo de origem. Então, já está com 121 anos da chegada desse ser de luz, desse corpo do Pai Superior, que a todos veio clarear, nos iluminar com a nossa luz verdadeira, natural, que é a luz racional. Então, ele tem que ser reconhecido universalmente pela humanidade, porque sem ele não haveria cultura racional, e sem a cultura racional, que é o universo de desencanto, a humanidade não volta ao seu estado natural, que é o mundo racional. Então, daqui mais 10 anos, quer queira, quer não, a natureza vai separar o trigo do joio, como está separando nesse processo delicado que a humanidade está passando. Quer dizer, é como se diz, a noite tem o seu ponto mais escuro. Então a humanidade está vivendo o ponto mais escuro. Agora estamos partindo para o momento do encontro com a luz, do novo dia, da nova aurora, que é o novo alvorecer, a fase da razão, a fase da salvação, que é a fase racional, o reconhecimento universal da cultura racional. Daqui, porque você vê, a teoria geocêntrica, que foi o auge da imaginação, geocêntrica, que dizia que a Terra era o centro do universo, ela só foi reconhecida universalmente depois de 100 anos. Criado por o instrumento, pai dessa teoria foi Cláudio Ptolomeu. Então, ele colocava, porque a imaginação é derivado da Terra, desse, diria assim, senso geográfico, onde nos encontramos, que exatamente foi mostrando que a Terra era o centro do universo. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos o centro astrológico e que deveríamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional para voltarmos ao mundo racional. Aí depois com a evolução do pensamento, veio a teoria heliocêntrica, que é a teoria do Sol, que o Sol era o centro do universo e não a Terra. E aí Galileu, com Copérnico e outros tantos cientistas foram confirmando que exatamente a teoria geocêntrica ela não atendia mais à evolução do pensamento e que a Terra não era o centro do universo. O centro do universo era exatamente o Sol, o sistema solar, e esse sistema solar era a luz artificial do pensamento a desenvolver em busca da razão. Aí veio exatamente Giordano Bruno, como outros tantos, criando, mostrando e provando que o Sol, essa teoria heliocêntrica, o Sol não era o centro do universo. O centro do universo era um plano universal, único, universal, superior, de um ponto de onde tudo se originou. Quer dizer, em outras palavras, se buscava um encontro com o mundo racional, esse mundo de onde deslocou-se essa parte que deformou-se e que deu formação a essa parte geocêntrica que é a Terra, o centro, onde está o centro nele, o animal de origem racional, cujo agora terminou a fase do animal racional e chegou à fase universal da união de todos os versos no verso de razão, que é racional, através do desenvolvimento do raciocínio. E assim passamos a nos conhecer, e o Sol, é por isso que ele é a força criadora que permite a vida, pois sem o Sol não existe vida, por ser a fonte de nossa energia, e essa energia vital, que dá também a nossa identificação como ser racional, por nele estar nossas virtudes.
E para não falar em virtudes, é que foram exatamente faladas em vidas, vida dos seres racionais, que se transformou nesse grande ser universal, que na fase do segundo milênio era a teoria heliocêntrica, que ele era o centro do universo, por ser ele a fonte da nossa vida, e que agora o centro é o próprio ser humano, o seu raciocínio, que é o sol da divina providência, a luz natural, a ser desperta, desenvolvida e religada à sua fonte de vida, que é o mundo racional. Então, o novo sol do terceiro milênio é a luz do racional superior, é a luz racional, é a energia racional, a nossa luz verdadeira, natural. Então, assim, o ser universal da vida própria, que é o sol, onde está a nossa fonte, chegou o momento de nós, dizer assim, restabelecer esse equilíbrio e readquirir nossas virtudes, a nossa parte da nossa vida. E da parte também transformar a parte da planície racional. E por isso que a evidência racional vai ter essa confirmação, porque essa parte da planície racional está em nós, na imaginação. E quando você começa a ler o Universo dos Encantos, você começa a transformar essa parte magnética da imaginação, que está ligada à visão, que está ligada à comunicação e à audição. Aí você passa a ver a energia racional, quando a energia magnética do hemisfério esquerdo, dos nossos neurotransmissores, transformar totalmente em energia racional, recompondo esse campo vibratório áurico da planície que nós deformamos para o seu estado natural, energia racional, e o magnético alcançando aquele estágio natural da sua evolução que nós interceptamos. Então, cada um vai readquirir a sua parte perdida, que está subdividida nessas 7 partes que compôs o nosso corpo, e que nesse campo vibratório tem tipo um buraco negro, né? Um buraco negro do universo. Isso aqui é importante. Então aí, porque na realidade, se o Sol se apagar, toda a vida aqui da Terra, nesse universo eletromagnético, deixa de existir. Imediatamente, instantaneamente, porque é nele que está todo o ideograma da deformação e formação e criação desse anti-universo, desse universo eletromagnético do mundo espiritual. Porque aí vamos compreender a contração toda esta realidade. Então, podemos dizer com muita certeza essa verdade e dizer que o Sol é uma usina de energia cósmica, de energia racional e de energia elétrica e magnética. A energia elétrica e magnética é nada mais nada menos que um rebaixamento vibratório de velocidade da energia racional. Então, quando ela deformou-se, chegou à extinção, ficou totalmente magnética e ressurgimos do chão. E a energia magnética, a imaginação, levou 7 eternidades num processo de evolução, de apuração, e essas 7 eternidades, que a energia magnética, no desenvolvimento da imaginação, primeiro milênio, alcançou a luz artificial, a luz do sol, a luz do fogo, a luz elétrica do pensamento, e o pensamento floresceu para alcançar a luz natural, que é a luz racional. Tudo está dentro de nós. Por isso que o racional superior nos ensina, nos notifica, na obra básica fundamental, que na nota diz, por sermos um centro astrológico. Por que centro astrológico? Porque fomos a parte central que deformemos essa planície racional. Nos tornamos a parte central, o centro desse universo, e para unir esse universo tem que raciocinar. Então tínhamos que encontrarmos em nós mesmos a imunização racional, que é essa força universal, essa força original, essa força primordial, esse próton que está no raciocínio, esse átomo original que deformou-se nessas 2 partes elétrica e magnética, e que foi a planície e que transformou-se em goma, em resina, formando a imaginação e o pensamento, derivando na materialização da água e da terra, que formou esse ser orgânico e que chegou a hora da sua desmaterialização, transformando para o seu estado natural de corpo de energia racional pura, limpa e perfeita, e voltando ao mundo racional. E assim, aí está confirmado essa recuperação, é a recuperação do ser. Porque essa deformação foi, na verdade, uma fusão feita pela transformação da energia primordial, que acumulou-se
nesse foco de luz, perdida por esses habitantes do mundo racional e também as virtudes da planície racional que deu causa à formação que por uma fusão, ou deformação, o racional ia dizer a fusão nuclear, essa deformação gerou todos esses átomos, todos esses fluidos que deu exatamente, são a substância da formação do ser humano, que está bem esclarecido na lição dos fluidos do primeiro volume, porque fluido e energia são dois nomes diferentes, mas que o significado semântico é o mesmo. Por essa razão que o Racional Superior, nessa lição dos fluidos, no primeiro volume da obra base, são três fluidos, aí diz: o vento é um fluido, pois se não houver vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. O vento da vida mantém vida, é um ser invisível, como assim são os outros fluidos das sementes dessas 7 partes do porquê todos assim somos. Então, aí vemos que o racional superior, ele mostra aqui. Então, fazendo o Sol a sua trajetória, tem 2 linhas, a linha da Terra e a linha da água. Faz ele 6 meses a linha da água e 6 meses a linha da Terra. E por isso, quando no lugar é calor, no outro é frio. 6 meses ele trabalha baixo numa parte e alto noutra. E depois alto de um lado e baixo de outro. E por que isto? Devido à grande intensidade de magnético que ele tem. Por que magnético? Porque ele acumulou toda a virtude da resina que queimou depois de um processo de torrefação, carbonizou e que gerou o que hoje, na apuração, ficou o que nós chamamos de terra. O lítio, outra parte dessa terra, pedrificou, formou as montanhas e com o calor derreteu a goma, que formou água, e o lítio, dentro dessa composição deformativa inicial, gerou todos os sais minerais, por isso que a água dos oceanos é salgada. E muitos desconheciam o castiçal de Jesus. Jesus, a morada de Jesus é o Sol, onde estão as nossas virtudes, o Cristo cósmico. E por isso, devido à grande intensidade de magnético que ele tem, quando está muito carregado de um lado, baixa de outro. Quando baixa de outro lado, e começa aí a fazer calor. E começa a descarregar este lado, carregando o outro lado. E depois de carregado, fica baixo e quente, o lado frio fica. O lado alto fica frio. Por isso, ele gira de lado em torno da terra e da água, formando aí as cargas magnéticas que recebe e transmite. Carrega e descarrega, como todos os corpos aí da Terra também são eletromagnéticos. A Terra é um conjunto eletromagnético e por isso que ele faz esse giro nessas condições. Então, pergunta o vivente, e como foi formado o vento? Aí entra, né, que o racional, nessa lição, mostra que o vento é um fluido, pois se não houver o vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. O vento da vida mantém vida, é um ser invisível, como assim são os outros fluidos das sementes desses 7 seres que são a causa do corpo humano. E aqui, nessa lição, nessa mensagem ditada pelo seu Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, então ele se pergunta e ao mesmo tempo responde. Então pergunta o vivente, e como foi formado o vento? Foi formado pelos gases, quer dizer, os gases são os fluidos são a energia, fonte exatamente dessa fusão nuclear no centro desse grande ser universal chamado de Sol, que é o engenheiro arquiteto dessa deformação, onde ele produz todos os fluidos eletromagnéticos, e dos fluidos eletromagnéticos compõe toda essa composição, de transformação química atômica, que são exatamente os átomos que foram hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e aí toda essa composição da tabela periódica. Você vê, quer dizer, se o seu Manuel fosse dizer tudo isso no ditado, como é que um camponês, um sertanejo ia compreender toda essa mecânica material, toda essa mecânica celeste e a mecânica racional? Aí você vê a maestria desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, a sabedoria dele
da simplicidade e humildade, ele transformar toda essa realidade artificial, elaborada dessa cultura artificial, nessa forma bem natural de mostrar a verdade para nos libertar desta deformação. Então, pergunta-me bem, e como foi formado o vento? Foi formado pelos gases devido à quentura da luz da quentura da luz desde o princípio desta deformação. Então, desde o princípio, quer dizer, o Sol ele começou a ser formado da primeira para a segunda eternidade, que foi acumulando as virtudes, as energias, tanto dos habitantes como da planície, que foi saindo dali, na fusão, formou o primeiro átomo de uma fórmula química, naturalmente, cosmicamente, que foi o próton que formou o hidrogênio, o primeiro átomo, quer dizer, a goma, derivada da goma, a inteligência da planície, a energia racional da planície. E a resina, que formou a Terra, que daí deu a composição. Por isso que 6 meses ele faz a linha da água e 6 meses faz a linha da Terra. Porque está ligado tanto à planície racional como a nós, habitantes do mundo racional, que fomos os pivôs causadores dessa deformação. Assim, por ele ter... e assim, o hidrogênio, que foi essa goma cósmica, formada no primeiro degrau para o segundo, nessa inteligência dessa goma, que formou a resina, que dessa composição, dentro dessa fusão, dessas 3 forças, da nossas virtudes, com a virtude da goma e da resina, que gerou o próton e o elétron, e que formou o hélio, que trabalhou a descida em forma de espiral da planície racional, formando a materialização de uma composição cósmica. Né? Interessante essa grandeza do seu Manuel Jacinto Coelho, e mostrar essa realidade de uma forma bem inteligente, e mostrando que as virtudes desses seres racionais, que de forma inteligente gerou essa substância conhecida como hélio, que formatou a descida da planície racional, por ele ser exatamente gerado e formado no núcleo desse corpo de vida central que mantém, que é o engenheiro arquiteto, como ele diz, rei da deformação, o engenheiro arquiteto. Dessa deformação, o seu corpo de energia chamado Sol, formado pela nossa virtude, a virtude da planície racional. E por ele ter entrado em curto, gerando assim através da fusão nuclear no seu núcleo, isso é comprovado cientificamente, deu formação de vários fluidos arquidoféricos. E aí gerando vento, que desse vento vem os fluidos, vem essas substâncias atômicas. Tudo isso irradiado através dos seus raios solares. Quer dizer, são 7 composições. Quer dizer, a cor do Sol é branca, mas a refração dele, dessa composição, desse curto-circuito, ele forma as 7 cores do arco-íris, na água, na goma e na resina, quando ele emitiu, exatamente, aí daí a composição das 7 partes do porquê assim somos, arquitetado pelos 7 arquitetos habitantes do astral superior, que são os planetas: Marte, dono da matéria; Mercúrio, dono das 3 máquinas, ou seja, das 2 máquinas do chão, que é a imaginação e o pensamento, para chegar à razão, a máquina principal, que é o raciocínio, para ter compreensão da razão e ter o conhecimento de si mesmo, tendo a sua definição, conhecendo toda a formação do sistema solar. Que é ele, o grande rei, engenheiro, arquiteto, que passa a reinar dentro dessa formação, porque foi ele o que formou todos os fluidos arquidoféricos que dão a nossa substância dessas 7 partes do porquê assim somos. Como diz o racional superior, então pergunta, o que é um fluido? É um ser que provém das sementes. Quem são as sementes? As nossas virtudes, a nossa vida, das sementes que produzem e organizam a vida, que, para não falar em fluidos, falam em semente. Olha a grandeza do seu Manuel ao esclarecer essa realidade. Isso é para dar nó na memória de qualquer cientista,
como é que um homem dessa forma bem simples, na página brilhante, num ditado, esclarece toda essa verdade que eles passaram a vida inteira dentro do laboratório querendo entender e não chegaram à compreensão. Então, todos os micróbios, que é pequenas vidas, que constituiu, quando nos extinguimos, através do fluido, ali na goma e na resina, formou os vírus, microvírus, num pingo d'água, que é o sêmen, que justificam antes de ser, que fomos formados dentro da água, da goma, dessa inteligência, que foi fecundado na resina, que é a terra, e que formou a matéria, o mal da terra, que ressurgiu, foi plantada e ressurgimos do chão. E quando nascemos, está tudo feito, por isso que o pensamento, a imaginação, derivada da goma e da resina, animado pelo fogo e a água, gerado desses fluidos, a imaginação e o pensamento desenvolvido não chegaram nunca a ter a compreensão e revelação da nossa origem verdadeira, porque tudo já estava feito. Então, todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. O micróbio é de origem do fluido e o fluido é o ser animador do micróbio. Existe o fluido magnético, que é o da Terra, é o da Terra, o fluido magnético, que é os 6, por isso que o Sol faz a linha da Terra e 6 meses a linha da água. Existe o fluido magnético e o fluido elétrico. A eletricidade é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. Dá vida e tira vida. Então todos os seres têm o seu fluido, porque se os micróbios existem, é porque existe a causa, que é o fluido. Se não existisse o fluido, não existiria o efeito dele, pois tudo vem do efeito fluídico, da ação eletrizante, que forma essa composição microbiana existente nessa bicheira, a que chamam de terra. Então, a animação foi feita dessa bicheira, dessa composição orgânica, desse ser orgânico, porque, na realidade, o que é o ser humano? O ser humano é um composto de uma parte materializada devido à deformação desses seres, que se extinguiu em cima do início da goma e da resina, que deu formação a esse campo eletromagnético, e essa materialização formada pelo lítio, que materializou esse outro fluido, que organizou esse corpo físico materializado, organizado e animado e sustentado por outra parte vibratória, que é a imaginação do pensamento, que é a encarnação do fluido eletromagnético em forma líquida dentro dessa composição materializada, que é a matéria. O líquido é o sangue é a água, é a goma. Por isso que o fluido eletromagnético está encarnado e o sangue é encarnado, que chegou nessa composição vibratória de rebaixamento dessa energia que tornou-se, quando a pessoa morre, o sangue fica preto, trevou, escureceu, deixou de ser animado nessa composição. Então a matéria é uma simples composição cosmológica em transformação no processo de evolução, por estar fora do seu verdadeiro natural, que é de corpos de energia racional, e que essas energias desse ser racional está exatamente no Sol, que é o grande engenheiro, arquiteto, e que ele deu formação a esses fluidos arquidoféricos que nos anima, que está permanentemente em erupção e projeção, que é em forma de raios. Outro chama faísca. Então, tudo é uma questão de semântica. É o nome. Mas, na realidade, são fluidos que se expandem pelo espaço até os limites do seu poder ou domínio desse campo elétrico magnético. Por isso que o Sol diz, a divisão, abaixo do Sol está o campo eletromagnético, que é o limite dele. Acima do Sol está o astral superior, que é a energia mediadora consciente, racional, a energia fecundadora do cosmos. E aí, o astral superior está abaixo do mundo racional, que é o meta-universo. E aí, a formação dos 3 mundos. Tudo isso é uma projeção mental do ser humano. Então, o ser humano, ele vai compreender isso quando ele tiver com um raciocínio desenvolvido para entender toda essa formação, como tudo isso foi formado, essas energias, como se materializou da planície racional, ou seja, do plano inicial da deformação dos seres racional que somos nós em forma de animal. E como foi que se formou os planetas.
os planetas que são habitantes de vida própria, habitantes do astral superior, que circundam dentro da sua formação, formando todo um projeto de criação coordenada por essa energia cósmica, geradora, racional do astral superior. Então, entre esses planetas que foram, que o astral superior está na lição da época, ele forma o engenheiro-chefe da deformação, tiveram 7 arquitetos, né? Cadê? Essa lição, esse vídeo eu pensei que ia concluir hoje, mas acho que não foi não. Está aqui, na réplica, o racional superior, ele diz assim: engenheiro-chefe da deformação é o Sol. Esses 7 arquitetos deram formação dessas 7 partes que deu origem ao nascimento de outros arquitetos que são os seres humanos. Primeiro parágrafo. Aí a pergunta aqui, quem está lendo, buscando compreender, nessa busca de compreensão, é estudar, porque é estudo. Aí o estudo você vai encontrar a revelação. Quem são esses 7 arquitetos? São esses 7 planetas que são responsáveis pela materialização e o planejamento da nossa personalidade, do nosso ser, da nossa composição, da nossa formação aqui no chão, que são Marte, o dono da matéria, e que nos dá a ação para a nossa evolução de buscarmos informação através de Mercúrio, que é o outro planeta, outro planejador, que planejou a imaginação, o pensamento para chegarmos à razão, que é o raciocínio, dentro da compreensão, e conhecer todo o sistema eletromagnético, todo o sistema, diria assim, solar, que é desde o seu princípio até o dia atual. Aí vem Vênus, que é a beleza, que deu formação a toda a arte, todo o artifício, através do conhecimento, que é Júpiter, outro comodoro sideral, que expandiu com a sua força a filosofia, as doutrinas, as religiões, até chegarmos à ciência, para buscar a cientificação e buscar nos conhecer. Aí veio Netuno, que intuiu uma ação no nosso relógio, que é a cabeça, não é só pensar e imaginar. Então ele nos elevou para o espaço, buscando conhecer o infinito, buscando conhecer o plano espiritual. Aí surgiu o mundo espiritual, o mundo das experiências, o mundo das expansões, das espertezas. Aí surgiu as mistificações dentro das religiões, das doutrinas, e surgiu o espiritismo, que é essa experiência com o invisível. Aí vem Plutão, que é o planejador da transformação, criando os mistérios, enigmas, e depois fazendo a transformação do ser orgânico, que é chamado a morte. A morte. Então aqui na Terra, cada qual com as suas arquiteturas, e multiplicando as inovações, sempre novos modelos, novos modos, e sempre inventando novidades, arquiteturas novas, com novos conhecimentos artificialmente. Mas o engenheiro-chefe da deformação é o Sol, feito pelas virtudes perdidas dos que saíram do mundo racional, entrando por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí progredindo por conta própria, e daí começaram a progredir e perder suas virtudes. Virtudes são vida que se transforma em outras vidas, e essa vida é o grande rei Sol. O Sol, o grande dono da vida. E por essa razão que o racional mostra, foi formado os gases devido à queitura da luz do Sol, e deste princípio, dessa deformação, é que cada vez aumentava mais os gases, aumentando também o vento, quer dizer, aumentava mais os fluidos arquidoféricos para dar constituição à deformação. Não sabe que onde há gases, há vento. Desde então, as virtudes começaram a se reunir, a esquentar, começaram daí também a formação do vento. Quer dizer, a formação de todos esses fluidos arquidoféricos originados do Sol, né? Nessa fusão nuclear dele, dessa inteligência da goma, da resina, que no processo de transformação, durante essas 21 eternidades, foi dando essa composição dessa formação e gerando todo esse planejamento feito por esses 7 arquitetos, que é Marte, Vênus, Mercúrio,
Saturno que é o senhor do tempo e do espaço. Dentro do tempo e do espaço ele foi formando toda essa composição fluídica, energética de materialização desses seres. Aí Júpiter, que é a expansão, Netuno e Saturno. Então são 7 esses arquitetos que fizeram o ideograma, planejaram o mapa, a planta e a bússola e entregaram o engenheiro arquiteto, que é o Sol, que acompanha com seus movimentos. Por isso que a ciência hoje já está 20 anos, já está com 20 milhões, depois vou conferir. Então, entre esses planetas que foram esses planejadores da vida material, diria assim, nesse denominado plano chamado Terra, então é um plano, aqui é um plano, a Terra foi um planejamento feito por esses planejadores, arquitetos do astral superior, e eles planejaram aqui na resina, na goma, que nós passamos a chamar de Terra, né? Que aqui está exatamente o centro principal, que somos nós, o pivô, os causadores desse plano material, e nesse denominado plano chamado Terra, que está entre eles os habitantes sideral, criador, gerador, que é exatamente o Sol. O Sol que vem a todos iluminar, clarear. 6 meses ele está na Terra, 6 meses está na água. As linhas gerais que ele faz. Então, entre estes planetas que foram planejadores da vida aqui nesse plano chamado Terra, que formou exatamente essa arca esférica, aonde dentro dessa arca esférica navega um casal de cada bicho, um homem, a mulher, animal racional, na classe A, e na classe irracional, que é a classe B, vai a classe aí de cada bicho aí, de inseto, do que você imaginar. Então, essa é a grande arca esférica. A arca de Noé é todos viverem perdidos, desconhecidos, sem saber quem é, de onde veio, para onde vai, como vai, desconhecendo a formação dessa deformação. E sendo comandado por esse fluido arquidoférico que fere a nossa mente, que é o centro desse universo, que dentro dessa arca esférica, que é a Terra, nós navegamos dentro dela, né? Em busca desse porto seguro. Então, o astral superior é o campo mediador que planejou, por isso que na hierarquia, no organograma, ele está em primeiro plano, em segundo está os planetas, em terceiro está o Sol, em quarto está a Lua, que regula, em quinto está as estrelas, em sexto está os habitantes do astral inferior, nossos irmãos, que tem a missão de nos lapidar, nos preparar, por termos desvirtuado o alfabeto natural, mais uma vez, desobedecendo a ordem do alto, e criamos o artificial, e eles foram responsáveis por isso. E aqui em sétimo, a bicharada, né? Animal racional e o animal irracional, buscando se conhecer. Então, se pudéssemos compreender toda essa realidade, entender que o Sol é o grande arquiteto engenheiro. Vixe, está com 1h47. Eu pensei em concluir esse vídeo hoje do Sol, né? O Sol é essa grande luz que a todos vai clarear. Ele vem iluminando. É a luz do nosso Pai superior, porque a luz racional está nele. As nossas virtudes, né? Então, salve, salve. Que explicação maravilhosa. Obrigado, Carminha. Lucinete, salve, salve. Cheguei. Lucinete. Aureneta, salve, um abraço, minha querida Aureneta. Carmen Bright, salve, Cláudio, meu irmão racional. Uma boa tarde para você também, Carminha. Vamos ficar por aqui hoje, né? Que já está com 1h48, então, para não enxergar mais, porque aqui é assunto cultura racional, como o Pai Manuel, o racional superior, esse grande mestre dos mestres, nos diz, quando a gente começa a falar de cultura racional, aí entra um assunto, entra outro. E vai chegando, e a gente passa o dia todo falando sobre esta luz verdadeira, natural, divinal, que é a luz racional, que vai clareando o nosso ser, né? Para entrarmos em contato com o racional superior, é só desenvolver o raciocínio e vamos reconhecer o poder e o valor que tem esse grande homem, Manuel Jacinto Coelho, que com a sua sabedoria transcodificou toda a luz da verdade, toda a luz divina, nas páginas brilhantes desse livro, Universo do Desencanto. Então, Universo do Desencanto, não precisa a pessoa ter professor, não precisa de líder, de guru,
é você e o livro, não precisa ir a templo nem a sinagoga para aprender a cultura racional, porque é a cultura natural que você na sua casa, onde estiver, que seja digno de conduzir esse livro e ler, você vai sendo orientado pelo racional superior, que vai conversando com você e vai clareando, iluminando a sua consciência verdadeira, fonte de todo saber que está em si mesmo. O raciocínio vai se desenvolvendo, você vai compreendendo, entendendo e raciocinando, você vai encontrando a solução do seu ser e da vida. Então, para isso, temos que ter persistência, obediência e paciência para chegarmos a essa compreensão, porque o que um sabe, todos saberão. Sabemos que somos racionais, vindo do mundo racional, e temos, como diz o poeta, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Não feche o seu livro quem ainda não aprendeu. Então, persistir, ler e reler para se desenvolver e se ligar ao verdadeiro Deus, o racional superior, que é um raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, que nos guia, nos orienta na luz verdadeira da divina providência, que providencia tudo de bom e de belo para a nossa vida. E assim, luz, paz, amor a todos e até a próxima transmissão. Um abraço, Valéria Sampaio, um abraço a todos que nos acompanham, um beijo e fico por aqui. Fui.